Pedro Abílio. A partir de agora, notícias do Atlético. Boa noite, Pedro. Um abraço, Cirilo. Muito boa noite a você, ao Edu Panzi e a todos na turma do Bate-Bola. O Atlético segue a sua preparação para a temporada de 2026 com pensamento nas categorias de base, que vai fornecer atletas para o início do Campeonato Mineiro e, em especial, vai também fornecer alguns jogadores para o teste que o técnico Jorge Sampaoli fará com atletas que pertencem hoje às categorias sub-17 e sub-20, quem sabe alguns deles até sendo aproveitados mais vezes no time profissional da próxima temporada. Fato é, né, que a gente sabe, o Atlético está passando por reformulação no elenco e é o momento de oportunizar alguns atletas mais jovens. Cirilo, segue a atividade na Cidade do Galo com a comissão técnica do Atlético em preparação para o Campeonato Mineiro, para 10 jogadores em especial. Há um time, né, que é considerado ali um time, um segundo time, um time de sparring, em que o Sampaoli tem colocado jovens jogadores a uma reunião semanal da comissão técnica do argentino, com membros das categorias de base do Atlético que acompanham o dia a dia desses garotos. E esses atletas ficarão até o dia 23 de dezembro treinando, depois vão passar por um período de recesso no Natal e no Ano Novo, e aí voltam no dia 2 com o restante do elenco. A tendência é que eles completem o time que deve começar, sim, o Campeonato Mineiro do ano que vem. Luiz Gustavo, lateral direito, ele pertence ao time sub-20, tem 19 anos. O Cauã Pacini, lateral esquerdo, de 17 anos. Os zagueiros Samuel Lima, 19 anos, e Vitão, 17. Igor Toledo, volante, 19 anos, e o Cissé, volante, 18 anos. O Endel, mais conhecido aí pela turma como o Índio, meio-campista, 17 anos. E os atacantes, o Murilo, 19 anos, e o Cauã Soares, este com 17 anos. Há um detalhe com relação ao Cauã, que foi um dos destaques do time sub-17, lembramos, né? Conquistou o primeiro título do Atlético na história da Arena MRV nesta temporada, quando venceu o Campeonato Brasileiro da categoria. O Cauã Soares está passando por uma recuperação de uma pequena lesão muscular, por isso não está treinando com esse restante dos jogadores que eu citei. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com o Luiz Carlos Azevedo Júnior, que é gerente geral das categorias de base do Atlético neste momento. Ele conversou com a gente a respeito da preparação do Galo para a próxima temporada, pensando nestes jovens jogadores em especial. A gente começa trazendo aqui na turma do bate-bola, viu, Cirilo, o que ele fala sobre o time do Atlético para o Campeonato Mineiro do ano que vem, com esses jovens que eu citei há pouco. É importante que as pessoas entendam que a oportunidade deles é muito grande, a responsabilidade deles é muito grande, mas vai ter também o respaldo de todo um elenco profissional que também vai estar participando desse Mineiro nesse primeiro momento. Até porque nós não vamos jogar o estadual só com 10 jogadores. E essa mescla vai gerar um equilíbrio importante, natural. E, sinceramente, eu espero que muitos desses agradem a comissão do profissional e não retornem para a base, sigam seu caminho e a gente possa estar trabalhando para estar formando novos atletas para cá. Se não, vamos estar trabalhando deles jogar aqui conosco no segundo momento, o importante jogador está jogando, mas esse diálogo que a gente tem, essa oportunidade de troca facilita muito esse dia a dia para que a gente possa estar construindo cada jogador, cada projeto desse de uma forma individualizada, e buscando sempre o melhor para o atleta e para o Galo. Também conversei com o Luiz, gerente geral das categorias de base do Atlético, sobre Jorge Sampaoli e a relação dele com os atletas das categorias de base. E chegamos, né, a um assunto que discutimos até nessa reta final de temporada. Pela carga de profissionalismo, pela carga de exigência, pela situação do Atlético no profissional neste fim de ano. O Galo teve final de Sul-Americana, teve briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O técnico argentino, claro, teve muito receio, né, de colocar alguns jovens jogadores, ainda que houvesse pedido da torcida. Mas o argentino está, sim, de olho nos jovens jogadores das categorias de base. E o Luiz Carlos, inclusive, chegou a trabalhar, estava no Flamengo, né, num período em que o Sampaoli era técnico do profissional, e falou com a gente sobre a relação do treinador argentino com jogadores que vêm da base. Acho que tem 2 pontos que eu posso pontuar. O primeiro é que no outro clube que eu trabalhei com ele utilizou bastante. Inclusive, alguns ele foi um dos grandes responsáveis. O Wesley hoje, se está na seleção brasileira, foi vendido por 25 milhões de euros, passa muito
pelo São Paulo ter acreditado. Na época tinha-se o Mateuzinho, que também era um jogador de destaque, e o Varela, que é o jogador da seleção uruguaia. Então, eu já vi isso na prática, então não me preocupa. E o segundo é que a partir do momento que você faz uma pré-temporada, você começa do zero, você começa todo mundo ali alinhado, é muito mais fácil de você ter essa construção de oportunizar, né? O calendário do futebol brasileiro, chega uma hora que é quarta domingo, o treinador não tem mais tempo de treinar praticamente, né? Ele organiza um pouquinho o jogo e aí ele vai ter essa oportunidade. Por isso houve essa construção desses meninos treinarem conosco até o dia 23, para já chegar numa condição física melhor, e aí folga do dia 24 até o dia 1º, representando o dia 2, ou seja, já vão chegar pelo menos fisicamente mais bem preparados, e aí para, obviamente, atender essas expectativas e essa demanda do futebol profissional. E, claro, vai acontecer também um fenômeno que, inclusive, refletia com o Luiz Carlos, que pode acontecer com outros grandes clubes do futebol brasileiro. Brasileirão começando mais cedo, em meio aos estaduais. Muita gente vai usar os jovens. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Atlético vai ter jogadores entre 16, 18, no máximo aí de idade, viu, Cirilo? Começo de temporada para tirar a pressão da molecada também do profissional, né, Edu? Tem que ser, cara. As mentiras do futebol, a gente falava agora há pouco, né, criaram um personagem no Tite de retranqueiro que não existe e criaram para o Sampaoli um cara que não gosta de trabalhar com jovens, com garotos. Que bom que o Luiz Carlos trabalhou com ele no Flamengo, citou alguns nomes. No Santos, entre outros, Caio Jorge, que brilhou esse ano com a camisa do Cruzeiro, no próprio Atlético em 2020. Então, criaram essa mentira e um monte de gente embarcou, né? É porque nessa passagem agora do Sampaoli não teve tempo, né, para trabalhar com o jovem, para colocar a turma para jogar, até porque o time não estava jogando lá essas coisas. Então poderia queimar jogador.